As civilizações pré-diluvianas, perdidas nas névoas do tempo e enterradas sob os escombros do esquecimento, são envoltas por um manto sombrio de mistério e ruína. Diz-se que floresceram em uma era de vasto poder, muito antes dos registros históricos, quando a humanidade caminhava lado a lado com entidades que não eram inteiramente humanas, os chamados deuses antigos, caídos ou vindos das estrelas. Esses povos dominavam ciências e artes que hoje pareceriam magia. Controlavam a energia da Terra, manipulavam a genética e construíam cidades de pedra ciclópica, imunes ao tempo. Mas seu avanço foi sua maldição. Corrompidos pela sede de poder, entregaram-se a rituais obscuros, cruzaram os limites da natureza e desafiaram a ordem divina. A decadência foi silenciosa e implacável. Criaturas deformadas surgiram, os céus escureceram e a terra tremeu. Então veio o dilúvio, não apenas como água, mas como julgamento. Um cataclisma para apagar o orgulho dos antigos, sepultando suas torres sob os oceanos e suas histórias sob o medo. Hoje, restam apenas fragmentos, mitos, símbolos e ruínas, sussurrando que antes do mundo que conhecemos, existiu uma humanidade sombria, que ousou brincar de Deus. Antes que os oceanos se erguessem como bestas famintas e devorassem as terras esquecidas, antes que os céus se tornassem uma cúpula negra e os relâmpagos riscassem o firmamento durante 40 noites intermináveis, havia um mundo. Um mundo cujos reinos não foram forjados por mãos humanas, mas por inteligências tão antigas e colossais que sua simples lembrança estremece a sanidade. As civilizações pré-diluvianas não são mitos, são sombras reais, enterradas sob toneladas de silêncio e ossos fossilizados. Para os que ousam mergulhar nas tradições ocultas, decifrar tabuletas malditas e vasculhar os túmulos de titãs esquecidos, essas culturas surgem como espectros inquietos, clamando por reconhecimento. Elas floresceram muito antes da Suméria e do Egito, em eras onde o tempo parecia imóvel, e o próprio sol nascia e morria sob outras leis. Eram tempos conhecidos como a Era dos Gigantes, ou como os Dias da Loucura dos Céus. Dizem que esses povos surgiram das entranhas das estrelas, ou foram instruídos por seres que desceram em rodas de fogo e vestes flamejantes. Criaturas que não pertenciam a este mundo, anjos ou demônios, deuses ou abominações? Ninguém sabe ao certo. Suas cidades, feitas de pedras ciclópicas que jamais deveriam ter sido erguidas por mãos humanas, hoje dormem sob desertos, selvas e abismos marinhos. Atlântida, descrita por Platão, era mais que um império. Era um império de orgulho e blasfêmia. Suas torres atingiam os céus como lanças contra os próprios deuses. Seus sacerdotes manipulavam forças ocultas, cristais que vibravam com a fúria da terra, fontes de energia arrancadas das veias do mundo. Disse que seus cientistas rasgaram o tecido do espaço para espionar as estrelas, e que o mar os devorou como punição. A queda da Atlântida não foi apenas uma tragédia natural, mas um grito. Um grito ensurdecedor vindo das profundezas, uma advertência selada sob as ondas. Os que brincam de Criador são sempre engolidos por suas criaturas. Além das colunas de Hércules, perdidas nas trevas do oceano, jazem as ruínas dessa monstruosidade tecnológica e espiritual. Algumas noites, os sonhadores dizem ouvir cantos soturnos vindos do fundo do mar. Cânticos numa língua que corta a alma como navalha. Mas Atlântida não estava sozinha. Do outro lado do mundo, o continente de Mu, ou Lemúria, era habitado por seres altos como torres, de olhos que não piscavam e bocas que sussurravam segredos diretamente às estrelas. Seres de carne e névoa, com mãos finas e gestos lentos, que conversavam com os mortos e viviam em templos cristalinos suspensos no ar. Quando Mu caiu, não foi apenas terra que se perdeu, mas um portal, um véu entre mundos. Os sobreviventes enlouqueceram, e suas descendências deram origem a lendas de fantasmas, monstros e sussurros que enlouquecem. Os egípcios antigos falavam de um tempo chamado Zep-Tepi, o primeiro tempo, em que os deuses caminhavam entre os homens. Mas esses deuses tinham olhos de répteis, presas escondidas atrás de sorrisos suaves, e vozes que hipnotizavam até o mais forte dos guerreiros. Governavam com magia, mas também com medo. Suas pirâmides não eram tumbas, eram geradores, máquinas, portais.
Os Anunnaki da Suméria são descritos como aqueles que desceram do céu, mas seus verdadeiros nomes foram esquecidos de propósito. Eles eram os arquitetos da carne, os moldadores da espécie humana. Segundo as tabuletas de Nínive, eles criaram os homens como servos, e quando os homens cresceram demais, os afogaram como se fossem ratos num poço. Gilgamesh, ao buscar a imortalidade, não encontrou apenas sabedoria. Ele encontrou ecos, imagens de um mundo morto que ainda sangrava sob a superfície. Um mundo de gigantes de ossos ocos e olhos sem alma. Nos Andes, Viracocha é lembrado como um criador. Mas muitos xamãs antigos afirmam que ele era apenas o último dos titãs errantes, vindo de um império afogado. Seus passos moldaram montanhas e deixaram pegadas que nunca secam, mesmo em pleno deserto. Na Índia Védica, os textos falam da Satya Yuga, uma era em que os homens viviam milênios, flutuavam sobre os campos e falavam com o pensamento. Mas havia também os Asuras, seres que moravam nas sombras, no interior da terra, esperando o tempo de retornar. Esses povos pré-diluvianos dominavam o som, a luz e a própria estrutura da realidade. Usavam o verbo como ferramenta de criação e destruição. Em locais como Stonehenge e Baalbek, o ar ainda pulsa com ressonâncias antigas. Frequências que, se ouvidas na hora errada, despertam o que deveria dormir. As pirâmides espalhadas pelo planeta são mais que tumbas ou templos, são antenas, condutores. Algumas, segundo certas tradições ocultas, ainda vibram quando os astros se alinham de modo preciso. E nesse momento, algo se abre. Graham Hancock, Robert Bauval e outros estudiosos sugerem uma cultura-mãe. Mas o que chamam de cultura talvez seja uma forma de consciência viva, antiga, faminta por voltar. Uma mente que sussurra aos artistas, escritores e lunáticos. Quase todas as culturas do mundo falam do dilúvio. Mas esse evento não foi apenas água. Foi sangue cósmico, um afogamento da realidade, um colapso das barreiras dimensionais, uma purgação. Em Atlântida, antes da queda, houve uma guerra. Os filhos da luz lutaram contra os filhos da escuridão. Mas ambos eram perigosos. Ambos buscavam ultrapassar os limites da carne. Quando a guerra terminou, a terra se abriu, engoliu cidades inteiras, e o céu se encheu de olhos flamejantes. E então, veio o dilúvio. Não uma simples tempestade, mas um decreto, uma sentença universal. O céu se rasgou como carne e vomitou águas que não eram deste mundo, densas, escuras, contaminadas por memórias antigas. As estrelas caíram como lágrimas vivas. O mar se ergueu como um colosso e rugiu em 7 línguas esquecidas. As cidades gritaram. Os sacerdotes enlouqueceram. As máquinas ruíram em sons que estilhaçaram a alma dos que ouviram. Seres alados fugiram para os céus, enquanto outros tentavam abrir portais para reinos onde o dilúvio não os alcançasse. Mas não havia refúgio. O dilúvio não veio para purificar, veio para selar, para enterrar, para apagar não apenas corpos, mas ideias, para sepultar consciências perigosas que ameaçavam reescrever o próprio tecido da criação. Os sobreviventes, muitos desfigurados ou enlouquecidos, tornaram-se os fundadores de novas civilizações. Alguns foram vistos como deuses, outros foram queimados como demônios. Mas todos traziam consigo uma herança maldita. Thoth, o Atlante, carregava consigo um livro de conhecimento proibido, capaz de enlouquecer qualquer mortal que o lesse. Kukulkan, o homem-pássaro, surgia nas praias em noites sem lua, coberto de penas negras e olhos vermelhos como carvões. No Japão, fala-se de Mu, afundada pelas próprias criações. Os Ainu falam de criaturas que rastejavam do mar depois da destruição, com bocas que não fechavam e vozes que causavam hemorragias. Pelo globo, artefatos impossíveis desafiam a arqueologia. Crânios com deformações antinaturais, mapas que mostram terras submersas, estátuas de olhos vazados, e ossadas de gigantes com mandíbulas largas demais para serem humanas. Essas civilizações sabiam da alma, mas a utilizavam como bateria. Retinham-na, reciclavam-na, e criavam corpos para aprisioná-la eternamente. Conheciam a geometria sagrada, mas a usavam para capturar entidades. As linhas de Nazca são sinais. Não para deuses benevolentes, mas para monstros. E o dilúvio, esse grito das profundezas,
Foi o último suspiro dessa era de horrores. Mas seus ecos ainda ressoam. Em sonhos, em ruínas, em cânticos que ninguém deveria cantar. Porque o que foi selado, um dia tentará voltar.